Olha, é uma alegria estar aqui na cidade de São Bernardo do Campo e poder trazer para todas as pessoas esse recado especial da palavra de Deus. Quando a gente prega a palavra, nem imaginamos o que acontece. Às vezes uma parte daquela palavra, que é uma sementinha, cai num coração e daqui anos é que ela vai produzir o fruto. Outros corações recebem a palavra e perdem, mas a maioria recebe, como Jesus disse, em boa terra. Aí a palavra tem condições de produzir a fé que faz a pessoa conseguir o seu milagre. Eu, nessas minhas andanças pelo mundo, eu tenho visto igrejas em que as pessoas recebem com alegria a palavra, mas uma alegria mental, e não acontece nada. Tenho visto igrejas que as pessoas recebem com alegria do coração e acontece muita coisa. Tenho estado em lugares que o povo está um pouquinho meio frio, parece hoje não vai acontecer nada, completo engano. Não é a emoção humana que produz o milagre, é quando a pessoa assume no coração e aí Jesus opera. Tomara que o seu coração entenda a palavra de Deus, que você receba a operação do poder de Deus e saiba na hora agir segundo aquilo que Deus está falando em seu coração. O que é necessário para receber o milagre? Várias coisas. Primeiro, ouvir a palavra. Mas a Bíblia diz: se nós ouvirmos e não praticarmos no que nós estamos ouvindo, nós estamos nos enganando com falsos discursos. Aquela mensagem poderosa, quando ela não é crida, não é recebida no coração, ela torna-se um falso discurso, inoperante. Não adiantou nada aquela palavra. Deus falou e a pessoa não recebeu. Teve um jovem que chegou perante Jesus e perguntou o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E diz a Bíblia que Jesus olhou para ele, o amou e disse: você sabe os mandamentos? E ele disse: quais? Então Jesus foi citando este. Ele disse: mas Senhor, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Aí Jesus olhou para ele, o amou e disse: mas te falta só uma coisa. Ele disse: o quê? E Jesus disse: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Era a única coisa que faltava para ele. Mas quer dizer que eu tenho que vender o que eu tenho e dar para os pobres para seguir a Jesus? Naquele caso, sim. No seu pode ser que não. Na maioria, não. O que Deus não quer é que nós tenhamos uma coisa que ela se interpõe entre nós e Ele, como se ela fosse o nosso Deus. E isso é perigoso. A fé dele estava na fortuna que ele possuía. E aquilo ali não podia continuar com ele. Se continuasse, ia levá-lo para o abismo. E quando Jesus disse: só te falta uma coisa, vai, vende o que tens, dá aos pobres, depois segue-me, o homem se retirou triste. A revelação de Deus para ele não adiantou. Há pessoas que às vezes estão no mau caminho e ouvem Deus falar que aquilo ali tem que ser abandonado, e a pessoa abandona a Deus, mas não aquilo. O mau caminho até que algumas pessoas chegam a abandonar, mas quando é alguma coisa lícita, como possuir riquezas, desde que elas venham licitamente, é algo lícito. Mas aquilo ali estava se interpondo. Cuidado para você não fazer do seu neto um Deus, do seu namorado, da sua namorada, um Deus, da sua carreira profissional, um Deus, da sua família, um Deus. Porque essas coisas, se forem colocadas no lugar errado, podem atrapalhar muito. A pessoa às vezes ouve o cônjuge mais do que o Espírito Santo, ouve o doutor, o amigo, mais do que a Deus, e aí não está certo. E sem dúvida essas riquezas que esse homem possuía, elas estavam atrapalhando a fé dele, e Jesus o amou e deu o recado. Agora, quando nós temos a boa terra e Deus fala conosco, a melhor coisa é dizer: Senhor, eu vou fazer o que o Senhor me chamou para fazer. E ao fazermos,
tomarmos a decisão certa, o poder de Deus opera. Eu creio que a palavra de hoje, talvez você nunca ouviu pregar sobre esse homem, já ouviu citar sobre ele, vai lhe ajudar bastante. Vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 5, depois provavelmente o versículo 6 também. Diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Este homem era o sétimo depois de Adão. O mundo estava sendo colonizado, a raça humana estava começando a existir aqui, os animais já existiam, os peixes, tudo estava perfeito nesse mundo. Quando Deus fez todas as coisas, Ele fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Nós sabemos como foi o homem. Deus não achou uma companheira ideal para o homem, então deu um sono pesado em Adão. Não sei se esse sono pesado significa que o Senhor Deus anestesiou Adão. Naquele tempo a anestesia não era conhecida. E diz que foi retirada uma parte de Adão, que alguns traduzem por costela. Talvez tenha sido uma célula tronco, não sei. E dali Deus fez um ser igual a Adão, que a ciência hoje já está fazendo com a célula um ser parecido. A gente não sabe, isso aqui foi escrito quando nem se pensava nessas coisas. Essa vida pequena que nós conhecemos hoje, que existem vírus, micróbios, até quando o Pasteur existiu, ninguém sabia disso. Os doutores achavam besteira lavar a mão antes de tratar do doente. E quando foi o Louis Pasteur, olhou lá a fermentação da cerveja, viu uma porção de bichinho. Ali descobriu que existia a vida pequena, invisíveis aos nossos olhos. Existiam os micróbios. Então, registrado aqui, nós não sabemos se a costela foi a costela aqui, e se ele foi esticando, ou se foi alguma coisa que tinha alguma célula aqui, tronco e mãe aqui, que ele foi, pegou e fez disso aqui a mulher. Fez também a imagem e a semelhança dele. E Deus os abençoou e disse: multiplicai-vos, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A sétima família ali era que Enoque estava gerando. O Enoque, então, ele agradou a Deus. É isso que eu quero chamar a sua atenção hoje. O Enoque agradou a Deus não é porque ele tinha uma cara bonitinha, não é porque o Enoque ficou muito religioso. E tem pessoas que acham, e eu gosto de bater nessa tecla, que Deus se agrada quando a pessoa fica religiosa. Alguns chegam até a mudar a voz, a maneira de ser. Você olha e você vê que está faltando alguma coisa na mente da pessoa. Porque para eu poder agradar a Deus, eu tenho que fazer o quê? Ouvir a palavra dele, conhecer e praticar. E não ficar aqui agora: meu irmãozinho, coitadinho de você. Você vai olhar para o missionário, será que ele é homem mesmo? Que coisa esquisita. Será que ele tem cabeça boa mesmo? Chega perto dele e fica todo sem jeito. Aí fala com voz de outro mundo. Ele faz coisas esquisitas. E está perto de você, está sempre rezando. Eu acho que ele tem problema mental. Que é verdade. Então Enoque agradou a Deus não é porque ficou religioso, e sim porque ele começou a ouvir, crer na palavra de Deus. Deus nunca se deixou sem testemunho. E aí o que aconteceu com Enoque? Ele recebeu fé. O que é que você tem que fazer?
Você vem à igreja ou lê a Bíblia e uma certa passagem chama a sua atenção. Você se desperta para aquilo. Invista seu tempo em meditar sobre aquilo que Deus lhe ensinou, porque foi Ele que ensinou a você. Você descobriu, você acordou para aquela verdade. Quando você for orar, ore baseado naquilo que você aprendeu, não no que eu aprendi. O que eu aprendi serve para mim. O que você aprendeu serve para você. Então, Senhor, eu estava em São Bernardo do Campo, num dia tal, e o pastor Rogério estava pregando. Eu estava na Bahia e o pastor Pedro estava pregando. Eu estava na China, na Índia, sei lá onde mais. Estava lendo a Bíblia e o Senhor falou isso comigo. Eu aprendi, porque quando Deus fala, você sabe que aquilo ali é diferente. Deus falou, seu coração se ilumina. 1 milhão de pessoas podem provar o contrário, mas ele é mestre em teologia, ele é doutor em teologia, ele é um homem muito experiente, ele é o maior pregador do mundo. Não foi o que Deus me falou. Eu senti no meu coração isso. Então, quando você dá atenção e ora e age sobre aquilo que Deus falou com você, você está verdadeiramente ouvindo a Deus. Até então você só escutou. Agora não, você está dando atenção, ouvidos. A Bíblia diz em Romanos 10:17: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aí surge a fé. O que é a fé? É a certeza, Hebreus 11:1 que eu estou citando agora, daquilo que se espera, é a prova daquilo que não se vê. Enquanto você não age por fé, por essa certeza, você não está agradando a Deus. O Enoque agia exatamente dessa maneira. Vamos ler o versículo de novo para você entender. Pela fé, não foi por obras religiosas, não foi pela mente dele, o que alguém lhe falou. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Como é que ele alcançou esse testemunho? Versículo seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque o Enoque agia por fé. O Enoque não desprezava esse contato que ele teve com Deus e que lhe deu a garantia, a certeza, a convicção. Para ele, está certo, Adão ainda vivia, não sei lá mais quem vivia, o pai dele, o avô dele. Essas pessoas, todos eles viveram centenas de anos. Pode ver aqui quando é que foi que um nasceu, quando é que o outro morreu. Então você vai ver que estavam vivos ali. Eles contavam para ele, tá bom, mas ele prestou atenção na palavra, a palavra produziu a fé, e ele passou a agir pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O versículo 5 termina dizendo: porque o agradara, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Agora o 6 diz: ora, sem fé é impossível agradá-la. Ora, ele andava por fé. Não foi uma coisa especial que Deus um dia disse: eu vou dar um privilégio para uma pessoa no mundo. Quem que eu vou? Naquele tempo não tinha 6 e tantos bilhões como tem hoje aqui no mundo. Ele olhou e disse: aquele sujeitinho lá, eu vou recolhê-lo para ele não ver a morte. Não, Deus não fez isso por acaso. O Enoque andou tanto com Deus, andou tanto pela fé, que ele agradou a Deus. Você não sabe o que Deus pode fazer por você quando você agrada a Deus. Quando você age por fé, andando normalmente, vindo à igreja, orando, se recebe algumas bênçãos. Mas quando a pessoa
resolve obedecer aquilo que Deus falou no seu coração, Deus então dá aquela certeza, aquela convicção e ele age por aquilo. Ele pode ser dirigido para resistir uma pressão contra a igreja, uma perseguição. Ele pode não ter tido perseguição alguma e pode ter sido dirigido para fazer algo em favor da igreja, algo em favor do semelhante. O interessante é que ele agiu segundo o que a fé disse a ele, segundo o que a fé lhe falou. Nesta hora em que ele age, ele se surpreende com o que Deus pode fazer com ele, porque Deus não prometeu que nenhum de nós não passaria pela morte. Se nós perguntarmos a todo mundo, quase 100% dirá: eu gostaria que Deus me tirasse antes de morrer, me levasse para o céu. Eu não gostaria de passar pela morte. Um pai de um pregador americano, eu gostei muito, estavam conversando sobre isso e disse: não, pois eu gostaria de passar pela morte. Eu queria ver todo o processo e ver o meu Deus me tirar um dia lá do túmulo do meu corpo, porque o meu espírito não vai estar lá, e quando ele gritar ressuscita, eu gostaria de ver a terra me devolvendo de novo, eu levantando da terra completamente ressuscitado. Eu não sei porque a gente tem medo da morte sendo de Jesus. Se Deus me desse essa bênção, missionário, de ser trasladado também, de não ver a morte, que bênção, não sei. Eu quero passar pela experiência que Ele quer que eu passe. Agora, se eu o agradar, como Enoque o agradou, ele pode fazer algo grande que ele está dizendo. E muita gente na vida tem feito. Aqueles 3 jovens hebreus que foram lançados na fornalha, aquecida 7 vezes mais do que o normal, tiveram uma bênção muito grande. O fogo 7 vezes maior nem sequer chamuscou um cabelinho deles. O fogo que estava queimando violentamente, cujas labaredas queimaram os servos de Nabucodonosor, que os atara, e foi chegando perto da fornalha para jogar, o fogo veio, lambeu a roupa deles, queimou, e o Nabucodonosor não acordou, que o fogo era inteligente, que só pegou os servos, mas Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali sem serem tocados pelo fogo. Ele então chamou outros mais prudentes e disse: lancem na fornalha. Abriram a porta, chegaram e lançaram os 3, atados, amarrados. A pessoa que é jogada lá dentro, de qualquer jeito, pode quebrar o pescoço, pode quebrar um braço, pode chegar e meter a cara numa tora de lenha daquela ali, ela entrar por aqui, sei lá mais o que, qualquer coisa errada pode acontecer. E quando Nabucodonosor abre, tomou um susto. Os 3 estavam passeando no meio do fogo. O fogo queimando, eles passeando. Só que não eram mais 3, agora tinha um quarto. E o Nabucodonosor gritou, e a aparência do quarto é como de um Deus, do Filho de Deus. O especial. Mas por que eles tiveram esse tratamento especial? Porque eles agradaram a Deus. Daniel, na cova dos leões, e tantos outros que foram tratados de modo especiais, segundo o plano de Deus. O que Deus está mandando eu falar com você, que você não agrada a Deus enquanto você é um religioso, um bitolado, uma pessoa que faz porque os outros mandaram você fazer, mas você agrada a Deus quando você começa a agir sobre a palavra do Senhor. Quando a fé é mental, eu sei que Deus vai me curar, eu sei que Deus vai me prosperar, eu sei que esse é o meu dia, tudo é a mente dizendo. Quando a fé é do coração, ela sabe verdadeiramente o modo e como o poder de Deus vai operar nela. E aí, ela toma a decisão e sai completamente curada. Fé mental. Uns anos, a maior TV do Brasil, a Globo, no futebol, estava dando uns carros.
Tinha um apresentador que você escrevia para lá durante o jogo, não comprava nada não. Ou telefonava, não sei, alguma coisa lá que produzia o que eles precisavam para poder dar esses presentes. Normalmente é assim que faz. Aqueles telefones celulares, que tem um custozinho, o 0900 tem um custo maior, tinha na época. A pessoa ligava, estava pagando, é como se fosse estivesse comprando uma cartela de jogo. E são milhões que ligam, e desses milhões ele tira uma partezinha e dá de prêmio, e todo mundo quer ganhar aquele prêmio. Eu recebi uma carta de uma pessoa que não era evangélica. Essa pessoa era católica carismática. E ela se convenceu que Jesus era o Salvador e disse que tinha aceitado Jesus. E ela estava pregando para o marido, e o marido era um incrédulo tremendo. E ela disse: missionário Soares, eu quero que o senhor ore por mim, para eu ser sorteada para ganhar esse carro do programa X, porque o meu marido não crê em Deus, e eu disse a ele que porque eu creio em Deus que eu vou ganhar, e se eu ganhar ele disse que se converte. Isso é fé mental. Isso não existe, isso é coisa de criança, pessoal. É uma fé defeituosa. Quer dizer, Deus vai ter que agora fazer, na hora que o apresentador vai pegar a carta, ou a moça vai pegar, dirigir a mão dela para pegar aquela carta, já seria uma desonestidade de Deus, porque se é um sorteio todo mundo está igual, que pegue lá e sai aquele ali, não, eu quero essa aqui, colocava na mão. É como o jogador que só porque ele é da igreja, ele acha que ele vai cobrar o pênalti e o anjo vai pegar e vai desviar a bola, por mais que o goleiro se esforce, ele não consegue. Deus não anda fazendo isso com o time adversário, mesmo que o time seja só de pessoa de outra religião que nem goste de Deus. Deus não trata dessa maneira, mas a pessoa acha que trata. E ela então achava que se tirasse, está vendo? Aí eu vou me convencer. A conversão não é convencimento, está tudo errado. A conversão é quando você tem os olhos abertos, é uma obra espiritual muito grande. Você que aceitou Jesus, foi o ápice daquela luta, Deus venceu o diabo, conseguiu lhe iluminar, e você então acordou e aceitou Jesus. Uma vez um jornal do Rio, eu não vou dar nome, queria falar mal de igreja, de vez em quando, atualmente não tem falado muito não, mas há uns 20, 30 anos, 40 anos atrás, isso era um ciclo. Eles falavam de uma coisa, de outra, de vez em quando. E tinha lá a igreja, aí escolhi uma igreja. Manuel de Melo sofreu muito, outros sofreram muito na época, que o evangelho era pequeno, e eles então metiam o pau na igreja. E chegou, parece que lá, o tempo desse jornal carioca falar de igreja. E foram numa igreja batista que tinha em Copacabana. E chegando lá, o pastor estava fazendo o culto, pegaram alguns membros lá fora. Ei, você está entrando? Tá, pode dar uma entrevista para nós aqui? Você é da igreja há quanto tempo? Eu sou da igreja há 7 anos, há 10 anos, converti o mês passado, sei lá mais o quê. E você dá o dízimo? Dá? Eu dou o dízimo. E por que você dá o dízimo? Que é obrigado? Não, é porque eu aprendi na palavra de Deus que tem que dar o dízimo. Mas você está dando 10% que você ganha, já ganha pouco. Olha, eu dou com alegria, porque Deus dá mais para mim. Depois eles colocam lá, não sei lá mais o que. E esses crentes são os burros, além de dar o dinheiro, ainda diz que está com alegria ainda. Eles não entenderam nada. Se eles fossem convencidos, estariam até hoje, como alguns na igreja ainda, eu vou dar, mas pode faltar. Mas quando a palavra entra no coração, a pessoa não quer ficar um minuto, não, isso aqui é do meu Deus, eu faço questão, e briga, e vai a qualquer tribunal, e diz a qualquer juiz, eu dou porque eu quero dar, porque Jesus tocou no meu coração, porque é certo, e eu dou com prazer. É diferente a coisa. Quando a fé é mental, a pessoa quer ganhar o carro para poder ganhar o marido para Jesus. Ela faz qualquer coisa, ela chega até a oferecer dinheiro para o filho, para a filha, para ver a igreja, porque não sei, lá fora faz coisa errada, aqui não vai fazer, mas aqui também se faz se não for convertido. De vez em quando você pega uns cabritos na igreja, agindo igual age lá fora, são pessoas que se convenceram. Meu irmão, a pessoa que é convertida, você a conhece pela maneira que ela faz, que ela vive. Ela jamais pegará um cigarro, o cheiro da nicotina, mas nem passa, ela joga fora. Ela jamais bebe. Adulterar, se sujar,
Não passa pela cabeça de um cristão. Pode ser a tentação para ela o homem mais bonito, mais charmoso. Para ele pode ser a mulher mais bonita, mais charmosa. Isso é lixo para mim, eu sou de Deus. Ele procura ter o seu cônjuge, vive com o seu cônjuge e acabou. Essa parte não toca. A pessoa que cai não é convertido, ele é um cabrito, ele ainda não é cordeiro, ele não conhece o Deus que ele está servindo, ele não tem essa fé do coração, porque ele jamais vai fazer uma maldade para o lar de quem quer que seja, ou para a vida de quem quer que seja. Sujar uma pessoa, deixar aquele trauma e depois ficar com aquilo no coração, jamais fará isso. O Enoque era desse tipo. O Enoque alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Não que ele fosse um religioso, fosse um deformado. Ah, meu Deus amado, ah, meu Jesusinho, nada disso não. O Enoque agia segundo a palavra de Deus dizia pela fé. Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui que está a chave, é pela fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador, o recompensador dos que o buscam. Meu irmão, a pessoa que age por fé, ele não fica esperando aplauso da pessoa que está sentada na igreja. Eu vou sair da igreja da graça lá de São Bernardo. Eu sou empresário, modéstia à parte, eu dou um dízimo que se iguala na quantia ao dízimo de todo mundo. Eu sozinho faço igual todo mundo faz. E o pastor não me dá destaque na igreja, o pastor não me convida para jantar, o pastor não faz isso, o pastor não... Coitado, essa pessoa tem uma fé mental. Ainda que ele seja o empresário mais rico, que dá o dízimo maior, ele é humilde, ele vai com os irmãos para a rua para evangelizar, ele vai limpar o banheiro da igreja se necessário for. Ele serve a Deus, ele consegue o quê? O agrado do Senhor. Vamos para Gênesis e ver como é que esse Enoque andava. Gênesis capítulo 3, início da criação. Aqui fala sobre o Enoque, fala pouco, mas fala bastante. Ele não tem que ser adorado. 3 não, é capítulo 5. Começa no 21 falando: e viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. 24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então Enoque tinha de anos o que tem de dias no ano. Ele tinha 1 ano de anos, 365 anos, e partiu. E por que não se viu mais? Porque um bicho comeu? Não, porque Deus o trasladou. Andou Enoque com Deus, 24. É tudo. Tudo que ele fazia com consciência na palavra de Deus. Não era um bitolado, mas um respeitador da palavra. O que Deus pedia a ele, eu não sei mais, aqui não revela, e o que Deus não revela, a gente não pode inventar agora. Mas talvez Enoque, no seu ministério, andando com Deus, tivesse até intercedido por nós aqui hoje, por esse avivamento que está varrendo o nosso país. Não sabemos. Quantas vezes nós estamos orando em mistérios e Deus nos usa, a gente não sabe o que, podemos estar pedindo por uma reunião que um pastor está fazendo lá num país distante, no meio de um povo que não conhece nada. É bom falar com Deus. O missionário, então, é uma coisa boa ser batizado no Espírito Santo, falar línguas. Só a pessoa que é boba que não procura ser batizado e falar.
Porque a Bíblia diz que nós em espírito falamos mistérios. Aí você diz, não, essa língua é meio enjoada, não estou entendendo nada. Você está se edificando. Não existe esse negócio que a obra que você faz em Deus foi uma obra inútil. Ao contrário, a Bíblia diz que a nossa obra no Senhor não é vã. Então aprenda. Dedique um tempo para dobrar o seu joelho lá no seu quarto, comunhão com Deus. Não sei quantos minutos você tem, mas talvez acordar meia hora mais cedo. Deus, eu vou te buscar. Acaba de falar em português e fala nos mistérios, você vai falando. Deus vai lhe usar na sua obra, não é vã, não. Seu trabalho é um trabalho que trabalha mesmo, que opera. E Deus vai lhe dar a recompensa. Eu não sei o que o Enoque fazia, nós não sabemos, ele andou com Deus. E Deus, sabendo que estava vindo depois, podia usar Enoque para orar pelas pessoas. Não tinha tantas pessoas para se tomar conta, mas ele andou com Deus e até que não se viu mais. E porquanto Deus para si o tomou. O filho dele, o Matusalém, depende da tradução, foi aquele que viveu mais na vida. Eu acho que quando aquele homem passou todo mundo, o pessoal dizia, olha, o pai dele foi para o céu sem morrer, e esse homem vai ficar aqui sem morrer. Que viveu 969 anos. Era filho do Enoque. Esse homem... Agora, voltando aqui para o Enoque aqui, o que aconteceu? Enoque 22, e andou Enoque com Deus. Andou antes e andou depois. No 19 diz, e viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Esse era o pai de Enoque. E foram os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. Todo esse tempo foi só produzindo, o mundo foi se enchendo. Você vê que aquelas pessoas que vieram de Eva, há pessoas aqui no mundo que têm 5 filhos, outras 10. Tem pessoas que chegam a ter 20 filhos. A mãe da Dona Maria Madalena, que é aquela jovem senhora ali, bonita, e quem não conhece ela em qualquer lugar, deixa eu apresentar. Essa aqui é a belezinha que Deus me deu, que comparado com a mãe dela é uma derrotada, só teve 5 filhos. A mãe dela teve 34. Ela é a última. Se a mãe tivesse falado 33, eu estava solteiro aí, sozinho aí. Deus abençoe. Mas isso aqui, já se passaram 6.000 anos, ou quase, que Eva veio. As mulheres já não têm mais aquela força, mas as primeiras, devia estar dando à luz aí a 100, 150, filhos e filhas. Viviam tanto, pessoal. Olha, veja bem aqui, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Se era um por ano, puxa vida, e o mundo estava precisando, e era uma bênção. Então, o 22, e andou Enoque com Deus. Faça tudo, para lá nos céus, ser escrito o resumo da sua vida. E andou a Maria Pereira com Deus. E andou o Ricardo dos Santos com Deus. Que o seu nome seja escrito, não tendo mais tempo nem razão para falar muito, mas que não diga que você andou sem Deus. Que na crônica da sua vida, o título seja, fulano de tal andou com Deus. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque, 365 anos, 24 de novo, e andou Enoque com Deus, aleluia, esse nunca abandonou Deus, e Deus repetiu. Deus vai repetir o que você fizer de bom. Tomara que você peça perdão que você fez de mal para Ele esquecer.
E ele promete esquecer. Mas o que você fizer de bom, ele vai repetir. E andou Enoque com Deus e não se viu mais. Ué, cadê o Enoque? Metusalém, cadê seu pai? Papai subiu, está com o Senhor. Não se viu mais. Por que não se viu? Porquanto Deus para si o tomou. Enoque, eu preciso de você. Você é muito precioso para mim. Você também é precioso para Deus. Mas você não é precioso quando você anda na carne. Você não é precioso quando você polui a sua mente. Você não é precioso quando você não anda pela fé. Andar com Deus não é ficar se gabando, eu sou de Deus, eu posso tudo. Andar com Deus é exatamente o que diz aqui no versículo 5 de Hebreus 11. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. O próprio Deus veio e disse: Enoque, chega. Pegou Enoque nos braços. Um dia nós vamos ver esse homem que não passou pela morte. Visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Antes, irmãos, da sua morte, porque depois não adianta. Alcance testemunho de que você agrada a Deus. Ora, sem fé é impossível agradá-lo. Como é que eu vou agradar a Deus? Andando pela fé, crendo naquilo que o Espírito de Deus fala ao seu coração na palavra, naquela certeza que lhe veio ao coração depois que você ouve a palavra. Você vai ser uma bênção, você vai conseguir fazer a vontade do Senhor. Enoque conseguiu, pela fé. Enoque foi trasladado. Pela fé, Sadraque, Mesaque e Nego foram poupados, livrados do fogo. Pela fé, Daniel foi livrado. Pela fé você é curado. Pela fé você é perdoado. Pela fé você é transformado. Pela fé você consegue fazer com que a sua metade, o seu cônjuge, venha aos pés do Senhor. Vem, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Pela fé você traz os seus filhos queridos para a salvação. Pela fé você não os verá no grande dia à esquerda de Jesus, porque num piscar de olhos os anjos vão separar a humanidade e um grupo estará à esquerda. Se o seu filho não vir a Jesus, você é de Jesus, você vai olhar, e agora, como é que vai ser a sua reação? Se você chegar em casa hoje e encontrar 10 bandidos de metralhador na rua, e de repente sai 2 de casa carregando o seu filho, a sua filha, levando em cativeiro, você vai gritar: não façam isso. Se você puder, você luta com os 12 ali, você vira um super-homem, uma mulher maravilha, e derrota todos eles e livra o seu filho e a sua filha. Missionário, eu sou capaz de livrar. Por quê? Porque estão levando ele para o cativeiro. Mas lá ele vai passar só um dia, uma semana, um mês, 6 meses, você paga o resgate. Não, missionário, nem 1 minuto. E o cativeiro eterno? O que você vai fazer? Você está no meio do povo de Deus, naquela festa linda, Jesus em pé, você à direita, nós estamos ali nos confraternizando, e você olha: não é possível, Jesus, ali está a Sônia, Soninha, arrepende-se, não tem mais jeito. Ela está amarrada, acorrentada, no meio dos derrotados, e Jesus vai dizer: ide malditos para o fogo eterno. Olha que coisa séria. Preparado não para vocês, para o diabo e seus anjos, mas é a condenação. Jesus, por favor, Jesus, não faça isso, é o meu filho. Eu fiz tudo para ele estudar inglês, eu ensinei a minha filha os bons caminhos, eu levava ela na academia, ela é uma bailarina, Jesus, é uma psicóloga, é sei lá mais o que. Jesus, não vai ter mais jeito.
Antes da sua morte, ele alcançou o bom testemunho. Tem que ser antes da morte, meu irmão. Tem que ser antes da vinda de Jesus. Pai Abraão, lá, o rico, disse: manda o mendigo leproso Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água e tocar na minha língua, que eu não aguento esse fogo aqui. O Abraão disse: não pode, não pode. Há uma separação entre nós. Pai Abraão, então, por favor, mande alguns daí que já morreram ressuscitarem para avisar os meus irmãos para não virem para aqui, eu já estou perdido. Mas eles não morreram ainda. E o Abraão disse: eles têm Moisés, os profetas, ouçam-nos. Queridos, isso é coisa séria. Tem gente trocando a felicidade eterna por causa de um caso de adultério. Está indo para o inferno porque está amando a mulher que você não deveria amar, ou o homem que você não deveria amar. E a sua metade está desprezada. Misericórdia. Com essa prática você não alcança testemunho de agradar a Deus. Você está desagradando a Deus. Tem solteiros e solteiras vivendo como se fossem casados. A Bíblia chama de fornicação. E quem está em fornicação vai provar a segunda morte, vai ficar no meio daqueles derrotados. Ah, mas eu não me controlo. O espírito da luxúria tomou conta de você. O espírito da fornicação. Esse abrasamento é ele. Não se controla? Ore, peça a Deus um cônjuge, porque Deus dá. Namore no santo estado, case e seja feliz. Não tem nada de errado na intimidade conjugal. Natureza com natureza. Seja de Deus. Largue o pecado. Enoque não foi um sorteado. Quem é que eu vou fazer uma obra diferente? Não. Ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Por quê? Porque andou pela fé. Ande pela fé. Deus não faz nada por sorte ou por mágica, nem por sorteio. Tudo que Deus faz é pela confiança que obtemos na palavra dele, pela fé. Enoque fez, era o sétimo, era fácil se esconder, pouca gente estava no mundo. Podia ter um caso e ir para bem longe e ninguém saberia onde, e voltaria bem tranquilo. Se hoje há facilidade, no início então, mais facilidade havia. Mas ele alcançou o testemunho, andou pela fé. Deus precisa desse tipo de pessoa. E Deus quer fazer você esse tipo de pessoa. Se você tem sido um fraco, um bobo, uma boba, que deixa o demônio fazer de você o que quer, peça perdão hoje, Deus não vai fazer mais. Não jogue a sua felicidade fora. Não vá para o inferno sofrer com os demônios. Vá para o céu ser feliz com Jesus. Porque Ele dirá àqueles que estiverem à direita: vinde benditos de meu Pai. Entrai e possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Adão perdeu aquele reino, mas Deus preparou ele para nós. Preparou ele para mim, preparou ele para você. Não falte esse compromisso. É tudo que você precisa. Essa vida aqui é 50, 70, 90, 120 anos. Alguns conseguem passar um pouquinho mais. A maioria vai muito antes. Mas aquela vida é eterna. Daqui a 1 milhão, vezes 1 milhão, vezes 1 bilhão, vezes 1 trilhão de anos, o que você fez aqui ainda estará valendo. Nunca vai ser mudado. Depois de sofrer 1000 anos, você entra no céu. Poxa, missionário, foi brincadeira não, 1000 anos. Se fosse verdade, ainda era uma possibilidade, mas não é verdade. Você vai sofrer 1000 anos, mais 1000, mais 1000, mais 1 bilhão, mais 1 bilhão, 1 trilhão, nunca vai ter. Amigo, isso é a coisa mais séria. Não haverá segunda chance.
Hoje é dia de você tomar juízo. Não, Deus, eu vou ser como Enoque, eu vou agradar a Ti. Porque a única maneira de agradar a Deus não é fazer lindas canções, orações, dar grandes ofertas, não. A única maneira é andar pela fé. É esta fé que Deus tem falado ao seu coração, que você já sentiu tantas vezes: eu vou aceitar Jesus. Não, mas eu não posso, estou muito novo ainda, eu ainda posso abusar dessa vida. Isso é demônio, pessoal. Venha hoje como você está. Missionário, ora para que Deus me salve. Eu vou fazer essa oração agora. Eu quero que você seja uma nova pessoa nesse momento. Mas olha, isso é coisa séria. Deus está olhando o seu coração. Se quando eu perguntar, você simplesmente olhar para o lado, todo mundo está aceitando, eu também aceito, já não vale mais. A sua mão levantada não tem mais valor algum. Porque ainda que todo mundo negasse, se você quer, eu quero Jesus. Eu vou ser um Enoque, um separado. Seus pecados vão ser perdoados agora. Você vai ser arrancado do império das trevas pelas raízes. Isso é que a Bíblia fala. Você vai ser tirado, não vai ficar uma partezinha só lá. E Deus vai pegar você com as raízes, vai lavar, vai recriar e vai enraizar você em Cristo Jesus. Vai lhe plantar. Como você está firme hoje na mão do demônio, mais firme você estará na mão de Jesus, porque Ele não é fundamento. Você está firme em algo que joga você para lá e para cá. Mas suas raízes estão no pecado. Ele vai arrancar você todinho. Com a água santa, o sangue de Jesus, Ele vai lhe limpar. A água é a palavra de Deus, o sangue de Cristo vai lhe limpar. O Espírito Santo vai queimar todo o mal. E Ele vai trazer em Cristo, isso é a fração de segundo, e vai lhe plantar. E você vai se enraizar em Cristo. Jesus disse: aquele que vem a mim, ninguém o arrebatará das minhas mãos. Nunca mais o demônio vai conseguir tirar você da mão de Jesus. E Jesus, da mão do Pai, ninguém o arrebatará. Você estará enraizado em Cristo e no Pai. Esse momento é muito santo. Missionário, ora por mim. Eu quero ser desenraizado do pecado e enraizado em Cristo. Eu quero ser transportado, eu quero ser salvo. Você ainda não é de Jesus verdadeiramente e quer ser salvo? Quer que eu ore por você? É agora. Só você levantar a mão assim: eu, Senhor. Olha que coisa linda. Jesus, esses estão querendo. Fique em pé onde você está. Rapidamente. Curve a cabeça e feche os olhos. Eu sei que tem muitos que já são salvos, completamente salvos, e não sentem a necessidade. Tem uns que não tinham certeza da salvação, mas hoje estão tendo. E tem alguém que pode até recusar. Aí o problema não é meu. Curve a cabeça e feche os olhos. Diga: Pai, eu quero ser arrancado com todas as minhas raízes do império das trevas e quero ser lavado no sangue de Cristo, na Tua palavra, purificado pelo fogo do Espírito Santo e plantado com raízes, todas elas, em Cristo Jesus. Senhor Jesus, por isso eu te aceito, te recebo como meu Senhor, o meu Salvador. Neste momento, eu te confesso, Pai, todos os pecados que tenho praticado por pensamentos, palavras, atos, consciente ou inconscientemente. E eu peço, perdoa-me de todos eles. Agora o missionário vai orar. Pai, eu sei, ó Deus, da seriedade deste momento. Essas pessoas se colocaram em pé e disseram
que querem ser desarraizadas, tiradas pelas raízes do império das trevas. E querem ser enraizadas, plantadas pelas raízes no teu reino. Elas aceitaram a Jesus. Oh, meu Deus, agora eu uso a autoridade de ministro e eu digo: Satanás, em o nome de Jesus, você perdeu o domínio sobre essas pessoas. Elas estão sendo arrancadas pelas raízes do seu reino. Nada delas fica nas suas mãos. Em nome de Jesus eu declaro que elas estão sendo purificadas, santificadas e plantadas no reino de Deus. Acabou. Você perdeu a batalha. A partir de agora, essas pessoas são meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. E eu declaro, Pai, como ministro da Tua palavra, que todos que aceitaram a Jesus estão salvos. Que pediram perdão, estão perdoados. Nasceram de novo e são novas criaturas. E você diz: obrigado, Jesus. Olhem para mim. Acabou. Você não precisa nunca mais. Fique em pé. Você já esqueceu de Jesus? Fique em pé que eu quero dar um conselho agora. Você não precisa nunca mais aceitar a Jesus na sua vida. Você aceitou. Você foi arrancado pelas raízes, tirado, não ficou nada seu, e foi plantado em Cristo. Agora você é de Jesus. Nunca mais você perecerá. Amém? Acabou, meu irmão. No grande dia, continue pela fé. Você vai ter alcançado o testemunho de que agradou a Deus. Vinde benditos de meu Pai, entrai e possui o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora se firme numa igreja. Nós da Igreja da Graça teremos o prazer de tê-lo conosco. Mas se Deus lhe dirigir para outra igreja evangélica, parabéns. Nós estamos trabalhando por reino de Deus. Seja fiel a Jesus onde Ele lhe colocar. Amém?